Bom, pessoal, boa noite. Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Quem está em online já, vamos iniciar mais uma aula. Oi, Elisa, tudo bem? Vamos lá. Desculpa, eu demorei, acho que vocês que demoraram a entrar, mas eu estava aqui num papo com a direção não do IDEAS, mas de outra instituição onde eu trabalho, mas está uma confusão, ninguém está se entendendo. Saiu hoje uma portaria, inclusive, do Ministério da Educação do Rio de Janeiro, suspendendo as aulas das escolas até o dia 30/6, até 30 de junho. Olha a loucura, quer dizer, as universidades, faculdades, cursos, não sei como é que vai ser isso, vão ficar parados. Eu não sei como é que vai ser no IBEAS, não sei, eu estou falando do Ministério da Educação. Vão ficar parados até o dia 30 de junho. Não sei como é que vai ser isso. Estou esperando uma resolução, é uma loucura, é uma doideira. A gente sabe que nós somos profissionais de saúde, como é que está na verdade, o que está acontecendo no país, a loucura que está isso aí. O pico nem começou ainda, né? Nós estamos começando a entrar no pico. Hoje, 3 crianças, né, amigos meus, foi dado como positivo o caso do coronavírus. Quer dizer, quantas pessoas essas crianças de repente tiveram contato, né? No colégio, com pai, com mãe. Mas vamos lá, nossa aula, porque é o que mais interessa para a gente, né? Por favor, sempre, quem é da turma 52, sempre pare para perguntar, né? Quem está aqui online, para perguntar, não deixa eu passar para frente não, porque às vezes um assunto vai sobrepondo sobre o outro, e sobre o outro, e a gente acaba ficando com dúvida nos assuntos. Tá bom assim? Tá combinado? Quem está do outro lado tá combinado então? Ok? Então vamos lá. O relacionamento do ciclo de dominância dentro da medicina chinesa. Então, só para lembrar, eu acho que vocês estão com o material na mão, tudo bem? Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Só para lembrar que existe o ciclo de dominância contra dominância, e esse ciclo ele tem relação com os elementos, né, da natureza, que são o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira, né? Esses 5 elementos, se você futuramente for trabalhar em cima desses 5 elementos, ok, Paulo? Tranquilo. Esses 5 elementos, se vocês trabalharem em cima desses 5 elementos, você consegue fazer um tratamento somente com esses 5 elementos. Não tenham dúvida disso. Tá? Hoje eu fiz uma live Oi, Lídia. Eu fiz uma live às 5 horas no Instagram falando sobre a ansiedade, as pessoas com nervosismo, insônia, e eu falei dos florais, né? Os florais hoje têm sido um aliado bastante interessante para quem está nesse momento, né, de medo, de angústia, e a acupuntura também é um aliado junto com o floral. Eu gosto de trabalhar muito em conjunto, floral com acupuntura, dá um efeito bacana. Mas vamos lá continuar nosso bate-papo. Então a gente sabe que esses elementos, eles têm os acoplados, né? Eu acho que ninguém mais tem dúvida em relação a isso, né? Eles têm você tem o órgão principal, o elemento principal e o seu acoplado. Então, eu acho que vocês estão com o material na mão para a gente ir seguindo. Acho que sim. O material tem que estar na mão para a gente estar seguindo junto, tá? Então vamos falar dos 3 tesouros. O que são os 3 tesouros? O Shen, que é a mente, né? O Qi, que na verdade é o nosso triplo aquecedor, que é o nosso tórax, na verdade, né? O triplo aquecedor a gente vai falar um pouquinho mais tarde com calma, na verdade é uma separação de 3 locais, né? O aquecedor superior, o aquecedor médio e o aquecedor inferior. Na verdade, esses aquecedores é onde estão contidos os órgãos, tá? Né? A energia deles, okay? Onde eles se distribuem no nosso corpo.
tá? E o Jing. Então, o Shen, o Qi e o Jing. Então, quando a gente fala de Shen, a gente está falando do espírito, tá? Da energia, são a harmonia das ideias. E o Shen está aqui na mente, ok? Falou, Fernando, tudo bem. O Shen está aqui na mente, né? É o que a gente fala de harmonizar as ideias, ok? O chinês ele não gosta muito de falar em equilíbrio, ele fala em harmonia. Harmonizar é estar equilibrado, ok? Então, essa energia, ela está vindo, na verdade, externamente para o interno. Ela vem de fora para dentro, tá? Ela nos penetra de fora para dentro. O Jing é a essência. Abriga o que a gente chama de Qi ancestral. Quando a gente fala de Qi ancestral, Qi ancestral, nós estamos falando exatamente sobre o que nós trazemos geneticamente dos nossos pais. O Qi ancestral nada mais é do que a ancestralidade que ele está falando, ou seja, a genética que nós trazemos dos nossos pais, tá? E dependendo do caso, dos nossos avós, e tudo isso, né? Toda essa ancestralidade que você traz, né? Dentro da medicina chinesa, ela gera na gente alguns comprometimentos físicos, orgânicos. Por isso que na nossa anamnese, na nossa avaliação, a gente vai buscar assuntos lá dos nossos pais, dos nossos avós, para saber por que nós estamos passando por esse momento, quais são os motivos que estão gerando esses comprometimentos físicos e orgânicos na gente também. Então a gente não vê só a parte da natureza, a influência externa do meio, o vento, o calor, o frio, que atua no nosso organismo, e sim também a parte genética influenciando organicamente. Então, na verdade, nós temos o espírito, que é o Shen, a energia, que é o Qi, e a essência, que é o Jing. Tá? Essa essência, você pode relacionar também com a parte genética, mas a essência está contida no elemento Yin. Tá? O Yin é o elemento da essência. Então, existe um desequilíbrio entre os 5 movimentos, tá? Os 5 elementos, no caso da patologia que relaciona esses 5 elementos. Então, ele proporciona um padrão clínico útil. Gente, a imagem está chegando boa, o som está chegando legal, como é que está aí? Como é que está a imagem, o som, está chegando bem, está legal, não está? Como é que está? Vou até esticar um pouquinho para cá para ficar melhor. Deixa eu dar um jeito aqui no computador. Acho que assim ficou legal. Bom, ficou até melhor agora. Ok, então. Tá bom assim? Tá ruim para vocês? Eu estou sentado na minha sala aqui conversando com vocês, tá? Então tá bom, beleza. Então o som tá legal, a imagem tá legal, então vamos em frente. Bom, os cinco elementos da patologia. Vamos em frente. Nós estamos na terceira aula, tá? Muitos não tiveram essa parte, eu estou naquela terceira aula, tá, gente? A gente está conversando sobre a terceira aula, né? Os fundamentos na terceira aula da medicina chinesa, ok? Qi, o Qi, CHI, esse Qi é um Qi energético que está presente, na verdade, nos aquecedores. Tá bom? Ô Luiz César, tudo bem? Essa é uma aula de medicina chinesa, ok? Ok, vamos lá. Então, os elementos da patologia proporcionam um padrão clínico útil e importante nas relações patológicas entre os órgãos internos. Que energia exige lá? Todas as energias. Você quando fala energia da medicina chinesa, tá? Quando você fala da energia da medicina chinesa, eu estou falando da relação que existe entre os órgãos e o funcionamento deles. Se você está... Falou, Luiz. Se você está com a energia alterada em algum deles, você vai desequilibrando, você vai causando uma desarmonia na energia do seu corpo, tá? Então esse Qi CHI, que é um Qi diferenciado, é um Qi elemental, que está dentro do nosso tórax, onde estão contidos os elementos, ok? Então ocorre que energia existe no Qi? Todas elas, o alimento, a água que você consome, não é igual ao Qi. O Qi é total, é do todo o corpo. O Qi é que corre no Yin e no Yang, tá? Esse Qi é um Qi elemental, ele é localizado, tá? É o somatório do Shen, que é a mente, o Qi, que são os aquecedores, e o Shen, desculpe, e
e a parte central, que é a essência. Ok? Então a soma desses três componentes é que geram, na verdade, o bom funcionamento do corpo. As funções fisiológicas, a relação da sequência de superatuação pode ser explicada em termos das condições dos órgãos internos. Ok. Então ele fala que o fígado age excessivamente sobre o estômago e o baço. Se o tio do fígado estagna, ou seja, a estagnação quer dizer ele fica parado, centrado, ele invade o estômago, dificultando sua ação de decompor e triturar, dificultando as funções de transformação e transporte do baço. Então, se o fígado agride, na verdade, o estômago, a energia do fígado agredindo a energia do estômago, ele vai impedir, na verdade, que a digestão promovida dentro do estômago não dê a transformação adequada, fazendo com que o baço não consiga transportar. Então, essas energias que causam esses comprometimentos, que causam essas alterações, tá? Que geram esses problemas relacionados a essas energias, ele vai desgastando outros órgãos. Está sendo claro isso ou está difícil de entender? Quando você tem um desequilíbrio, por exemplo, o fígado não tem relação na fisiologia com a parte do metabolismo, então se ele está agredindo o estômago, ele está alterando o metabolismo do estômago, ok? Em particular, quando o Ti do fígado, ou seja, a energia dele, invade o estômago, ele impede o seu Ti de descer. O fígado não é uma ação em descendência, só que o baço é ascendência, né? O estômago, junto com que é acoplado do baço, ele joga a energia dele, ele pulveriza, jogando o alimento para cima, ok? Causando assim náusea, evitando que o Ti do baço suba, causando diarreia. Olha só, alteração no funcionamento de um órgão gerando um problema orgânico de diarreia, por exemplo, ok? O coração age excessivamente sobre o pulmão. O fogo do coração pode secar os fluidos do pulmão, causando deficiência do rim do pulmão. É a tal da secura. A secura vai gerar o quê? Asma, bronquite, problemas de alteração orgânica, devido à ação energética do Ti do coração. Ok? O fogo do coração secando aquela umidade que está contida no organismo. Sim, ok. O baço age excessivamente, mas vem cá, a vesícula biliar está relacionada ao fígado, ok? Não esquece disso. O baço age excessivamente sobre o rim. Quando o baço mantém a umidade, pode obstruir a função do rim, transformando e excretando os fluidos. O que vai ocasionar nesse problema em relação do baço com o rim? Ele vai causar uma incontinência, vai causar uma alteração, por exemplo, de não retenção de urina, ou seja, uma incontinência urinária, tá? O pulmão age excessivamente sobre o fígado. O calor do pulmão ou a fleuma do pulmão, quando a gente fala de fleuma, é secreção, tá? Fleuma é secreção, ok? Fleuma, calor, pode ser transmitido ao fígado. Quando você fala de fleuma e calor, né? Na verdade, você tem um revestimento, na verdade, do fígado, ok? Que você chama daquelas atetoses de fígado, né? As atetoses hepáticas, ok? É fleuma, aquilo é gordura. A gordura é considerada fleuma também. O rim age excessivamente sobre o coração. Se o rim do rim estiver deficiente, forma-se calor vazio, o qual pode ser transmitido ao coração. O calor vazio, na verdade, é uma alteração energética e, na verdade, tem uma relação bem íntima com o coração, na verdade, na parte sentimental, né? Lembra que eu comentei com vocês que existe um ponto bem localizado na linha dos mamilos, bem no centro, que é o VC17, que é o ponto de alarme do coração? Então, se você tem alguma alteração de calor vazio, por exemplo, um fator sentimental alterado, eu tenho ali um comprometimento, ok? Sequência de afrontação. Essas relações de afrontação também ocorrem em condições patológicas. O fígado afrontando o pulmão. O Ti do fígado pode estagnar, ou seja, ficar parado, em subida e obstruir o tórax e a respiração. O fogo do fígado pode também obstruir a descida do Ti do pulmão e causar asma.
Você vê que a relação que existe entre a ação energética de um órgão causando uma alteração no outro. Eles estão, gente, os 5 elementos, eles têm que estar muito bem harmonizados, senão ele gera algum comprometimento energético no seu corpo. O coração afronta o rim. O fogo do coração pode penetrar em descida. A gente sabe que o fogo é em ascendência, não é em descendência. Sim, pode ser uma angústia, sim, com certeza. E hoje está se passando muito. Você vê que a angústia, ela gera o quê? Palpitação, taquicardia, aquela angústia no centro do peito, né? Porque você está mexendo com o coração, mas esquece que em cima do coração tem lá o quê? O timo, tá? Causando uma deficiência do rim, tá? O baço afronta o fígado. Se o baço retiver a umidade, pode haver um fluxo abundante e obstruir o fluxo do fígado. Ok. O pulmão afronta o coração, e se o pulmão obstruiu a fleuma, tal obstrução pode prejudicar a circulação do coração. No caso, a circulação é energia circulando no meridiano. A teoria dos 5 movimentos. Quais são as qualidades básicas? A gente vai repetir algumas coisas que nós já escutamos bastante, tá? A madeira pode ser dobrada e esticada. Vamos gravar isso, hein? A madeira pode ser dobrada e esticada. Apesar de ela é rígida, hein? O fogo inflama em sentido ascendente. A gente não pode dizer que essa madeira pode ser papel? Na verdade, a madeira, as pessoas madeira, né, consideradas madeira, né, dentro da medicina chinesa, elas são pessoas com a massa muscular densa, forte, tá? Com os ossos bastante rígidos, por isso que ela pode ser dobrada e esticada. Porque nem todo músculo é totalmente rígido, nem todo o osso totalmente rígido, tá? Ele tem uma maleabilidade. A terra permite disseminar, crescer e colher, né? Na verdade, a terra é a mãe, né? É aquela que abraça todos os componentes. O metal pode ser moldado e enrijecido. Sim, o metal é aquela pessoa maleável, fácil de conversar, bater um papo. Que isso, Gemerson? R$1 de quê, rapaz? Tá vendendo o que aí, rapaz? A água umedece e desce. A água ela é densa. E quando ela é rígida, ela sendo densa, menos líquida, ela tende à descendência. Ela tem que descender porque ela tem que ficar alojada na bexiga urinária para ser eliminada, ok? A água, olha só, essa é uma preferência, segundo os elementos, e o elemento água são a preferência da pessoa em relação ao alimento, tá? Então chega um paciente para você e fala assim, eu gosto mais de salgado. Então, se o cara gosta muito de salgado, a predominância dele é o elemento água, tá? Então, aquilo que absorve e desce é salgado. O fogo é o que inflama em subida, é amargo. Então, tudo que uma pessoa que fala que gosta do alimento amargo, é o elemento fogo, ele tem relação com o elemento fogo. Madeira, o que pode ser dobrado e esticado é azedo. Então, o alimento azedo, você fala, por exemplo, de limão, de alguns tipos de laranja, de alguns alimentos que são azedos, tem relação com o elemento madeira. Tem gente que adora pegar um limão, espremer dentro da boca, né? Sim. Quando a dominância é máxima, isso é uma contra-dominância. É uma agressão, na verdade, é uma agressão do elemento em relação ao outro, ok? O que pode ser moldado e enrijecido é picante. Então, as pessoas que gostam, por exemplo, de pimenta, têm alguma coisa do elemento metal no seu organismo, ok? A terra que permite disseminar e crescer é doce. Então, o alimento doce tem relação com o elemento terra. Então, essas 5 formas, vou repetir aqui, água é salgado, fogo amargo, madeira azedo, metal picante e terra doce. Então, o paciente chega para você na anamnese e ele fala que gosta de doce. Mas qual a sua predominância? Doce. Então você já sabe que ele tem alguma relação com o elemento terra, tá? Isso está dentro da nossa anamnese também. Bom, existe um autor chamado Niederhan, que ele faz uma relação diferenciada dentro da medicina chinesa com esses elementos, tá? Então ele fala que a água é a que promove liquidez, fluidez e solução.
O fogo é o calor e a combustão. A madeira é a solidez e a praticabilidade. O metal é a solidez, o congelamento, a capacidade de modelação. Então você vê que as pessoas que são madeiras são sólidas, são rígidas, são fortes em parte muscular. O elemento madeira, metal, ele é sólido, ou seja, o pensamento dele é direto. Ele é difícil de você convencer, tá? Já a terra é a nutrição, né? A mãe não é aquela que abraça e quer dar o alimento, quer dar um carinho, quer dar atenção. Ela nutre de várias formas. Então, considera que o universo é formado pelo movimento de transformação de 5 princípios: a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, ok? Cada elemento pode sair do seu equilíbrio dinâmico de 4 formas. Ele pode estar em excesso e superagir sobre o outro ao longo da sequência do excesso de trabalho. Ele pode ser deficiente, sendo lesionado pelo outro, ou seja, quando ele sofre agressão, a contradominância, por exemplo. E o elemento ao longo da sequência da lesão, ou seja, todo elemento ele pode ser agredido, ele pode dominar ou ele pode ser contradominado. Está em excesso e consome seu elemento mãe. Opa! Se ele está em excesso, ele pode, por exemplo, quem é que nutre o fogo? Quem é que nutre o fogo? Pergunto para vocês. Quem é que nutre o fogo? Quem é que nutre o fogo? Madeira. O fogo nutre quem? A terra. A terra nutre quem? O metal. O metal nutre quem? A água. A água nutre quem? A madeira. Então, se existe um comprometimento, por exemplo, na madeira, demorou, mas chegou. Se existe um comprometimento na madeira, tá? É sinal que a mãe, ou seja, aquela que nutre, né? Porque a gente fala de terra, mãe, mas todos são mãe nesse ponto, nessa ciclo de dominância, ok? Então, se existe a mãe que nutre o filho que está logo acima, se há um comprometimento aqui, porque alguém está agredindo ou afetando esse órgão. Tá? Então, a gente tem que pensar que esse ciclo ele pode ser agredido de A para B, de B para C, de C para D e assim por diante. Está entendido isso ou não? Então, se eu tenho, por exemplo, o fogo do coração e a madeira não está nutrindo adequadamente o coração, ok? Eu tenho aqui a mãe sendo agredida de alguma forma. Alguém aqui embaixo não está dando condição para que ela nutra lá em cima, ok? Então, a teoria das 5 substâncias vitais. A função do corpo e da mente é o resultado da interação de ter determinadas substâncias vitais, as quais se manifestam em vários níveis de substancialidade. Então, muitas tradições foram propostas, nenhuma delas se aproxima de sua essência exata. A força vital, a força material, isso são as formas que se fala do Ti, tá? Força vital, força material, matéria, energia, poder vital, éter, matéria, força da vida e juntando tudo isso é energia, tá? Essa energia ela está presente no nosso corpo através dos nossos meridianos, tá? E é através dele que corre a energia que circula, que é o Yin e o Yang, na verdade, tá? E essa energia, ela pode estar alterada, ela pode estar estagnada, ela pode estar contaminada, ela pode estar com uma série de detalhes que vão fazer com que esse fluxo de energia que circula no nosso corpo, de cima para baixo, de baixo para cima, não aconteça de uma forma inadequada, Sim. Quem é que nutre a madeira? Não é a água? Quem nutre a madeira não é a água? A água não nutre a madeira não nutre o fogo? Sim, sempre assim. Estou falando em relação à dominância, tá? Não é sempre assim? Sim. Se um não está nutrindo o outro, ele não está dando condição para que esse outro sobreviva. E assim por diante, tá? Só que às vezes existe, vocês vão ver mais à frente, que existe às vezes que nós chamamos de síndrome bi.
A síndrome bi são aquelas síndromes que afetam duas estruturas que não estão muito parelhas, não. Ok? Então, vamos passar aqui, isso aqui não interessa. Ti é tudo e tudo é ti. Todas as energias que correm no nosso corpo são tudo, é tudo. Todas as energias que correm no nosso corpo são energias chamadas de ti, qualquer uma delas. Tudo que é vazio está cheio de ti. Olha que doido, coisa louca, tá? Tudo que é vazio está cheio de energia. Existem energias inanimadas e as energias que circulam, tá? No seu estado de condensação, portanto, visível é ser chamado de ser. Mas se o estado de dispersão, ou seja, de não controle energético, é, portanto, invisível, é chamado de não ser. Então a energia ela pode ser conhecida ou desconhecida. De acordo com o seu tipo de manifestação e função, o Ti pode ser dividido em formas, tá? Primeiro, o Ti é a energia essencial, é o quantum. É o quantum geral, o somatório de todas as energias corporais. É a energia que nos mantém vivos e esgota com a morte. Sim, pode ser boa, pode ser ruim também, tá? Então o Ti é uma energia geral, somatório de todas as energias corporais, ou seja, o somatório de tudo que você faz, o seu alimento, o seu pensamento, a digestão, o bombeamento do sangue, tudo isso é energia, que circula, tá? E se a energia que nos mantém vivos se esgota, é a morte, é o óbito, tá? Então a energia, ela pode se esgotar também, ok? Lembra quando nós conversamos sobre o Ming Men, que é aquele ponto que é chamado de fogo, fogo gerador, o fogo que nos mantém vivos? Esse fogo pode se esgotar também, tá? E esse fogo se esgotando, se esvaindo, é o óbito. É bem filosófica essa colocação. O Inti ou Ti nutritivo é o Ti que nutre os órgãos internos e todo o organismo. Na verdade é o alimento. O Ti nutritivo nada mais é do que o alimento que nós consumimos, tá? O Ei-Ti ou Ti defensivo. O Ti defensivo nada mais é do que o sistema imunológico. É o Ti de defesa orgânico. Se você tem um desequilíbrio entre o Ti que corre no nosso corpo, que é a energia essencial, somado ao Ti nutritivo, ou seja, o que você consome, e o Ti defensivo, você tem um desequilíbrio, tá? Você vê hoje, o que pode desequilibrar tudo isso? Qual seria o motivo que poderia desequilibrar tudo isso? Ansiedade, depressão, insônia, cansaço, medo, uma série de coisas, estresse. Todos esses motivos podem desequilibrar a gente, causando uma série de alterações orgânicas, tá? Que vai causar essas alterações nessas energias. A medicina chinesa é bem clara nessa parte, tá? Ela é fácil de entender. Como o próprio nome indica, esta é a energia que protege o organismo. É o sistema imunológico, é o sistema de defesa, não tem dúvida. Chamado de Ti defensivo ou Ei-Ti. Então, na verdade, essas energias, elas têm que ter um fator patogênico que vai gerar essa alteração energética. Então, esse fator patogênico pode ser o frio, pode ser o calor, pode ser a umidade, pode ser um alimento gelado demais que você comeu, uma comida quente demais que você consumiu. Todas essas funções, esses fatores patogênicos podem agredir o nosso organismo e alterar totalmente o funcionamento dessas energias chamadas de Ti, ok? Só que o tempo todo, esses fatores patogênicos que agridem o nosso corpo, né, as energias através dos meridianos, da energia da medicina chinesa, o Yin e o Yang, o tempo todo ficam tentando equilibrar tudo isso. E na tentativa do equilíbrio, ele pode alterar. Lembra daquela linha de equilíbrio? Vocês lembram daquela linha de equilíbrio? Eles têm que estar bem a nível da linha do equilíbrio. Se essas energias alteram, ele começa a transformar, ele passa do limite do equilíbrio e causa o desequilíbrio, assim a desarmonia orgânica, tá? E o Han-Ti, o Ti ancestral e o Ti original, é a energia herdada dos pais pela pessoa.
não é bem nem mais. O yin e o yang ele é mais e menos, o yin é mais e menos e o yang é mais e menos. Não dá para você discriminar quem é positivo e quem é negativo. Não dá para discriminar. Todos os dois são positivos, todos os dois são negativos. Não dá para discriminar. Um depende do outro. O yin depende do yang e o yang depende do qi. Não dá para você separar. Então, como essa energia dada dos nossos pais guarda uma estreita relação com os nossos conceitos, nós chamamos isso de hereditariedade. Então, o outro tipo de energia, o Zong Qi, que é a energia do tórax, deriva da interação do Qi dos alimentos com o ar. Olha que loucura. A interação do Qi dos alimentos com o ar. Então, por exemplo, você não perde energia através dos seus poros, você não perde energia quando você se movimenta, quando você pensa, quando você se alimenta, quando você se move, qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de atividade que você executa. Então, tudo isso é perdido através da respiração. Sim, ancestral original. Quer dizer, o ancestral é que nós trazemos dos nossos pais, a nossa hereditariedade, ok? Então, a formação do Qi. Então, eu tenho aqui o pulmão, que é originado através do baço, tá? E, na verdade, o pulmão é a energia do ar e o baço é a energia do alimento, tá? Eles unidos, né? Ou seja, o Qi do ar com o Qi do alimento, eu tenho o Qi de reunião, que chama de Qi de reunião. Ou seja, eles se misturam, ok? Estou acompanhando com o material de vocês, gente, porque eu estou aqui no computador, estou usando o material que eu passei para vocês, tá? Então, esse Qi de reunião é o Qi original, nós chamamos isso de Qi verdadeiro. O Qi verdadeiro, na verdade, é o somatório de tudo isso que nós fizemos até agora, tá? Ou seja, o alimento e o ar que nós respiramos. Se você tem uma respiração adequada, você tem um alimento equilibrado, você tem, na verdade, um equilíbrio. Essa energia, quando ela vai, ela se perde, ela é perdida. Você não recupera mais. Não, ela é perdida. Essa energia ela é perdida. Ela é totalmente perdida. Você não perde líquidos, você não perde energia, você não perde líquidos pela pele. Sim, tórax, reunião do tórax, ok. Você não perde energia pelo corpo, você não perde energia através do movimento, do pensamento, da digestão. Então ela não é perdida, na verdade ela é consumida, tá? Então, quando você tem o alimento adequado, que é o Qi, a energia do alimento, com a energia do ar, tá? Eles se reúnem. Eu tenho, na verdade, que a gente chama, na finalização, que a gente chama de Qi verdadeiro. O Qi verdadeiro é o quê? A defesa, que é o sistema imunológico, e o Qi nutritivo, que é o que você consome para manter a sua energia equilibrada. Xue ou sangue. Xue é quando o chinês chama de sangue, tá? Xue. X-U-E. O baço pega a energia dos alimentos, passa para o baço, que pega... Não é isso. É a reunião do que você respira com o que você alimenta, tá? A energia do que você consome ou com o que você alimenta. Sim, é reunião no tórax, beleza, é isso mesmo. Ok? Então você tem a energia do ar, que faz com que circule o sangue, que circule o alimento, porque sem o ar você não vai deixar o alimento circular, tá? Eu tento o tempo todo, gente, fazer essa reunião da fisiologia com a medicina chinesa para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, se a energia do ar, que faz o sangue circular, junto com a energia do alimento, que vai circular pelo corpo, e vai passar pelos órgãos, vai nutrir essas estruturas todas, tá? Então, a reunião disso tudo te dá o quê? A defesa. É o que a gente chama de Qi defensivo, tá? Mas quem faz circular tudo isso? É o sangue, é a energia dele, tá? O sangue é um órgão especial para a medicina chinesa, tá? Ele circula de uma forma diferenciada. O xue, o sangue, ele é diferenciado. Tanto que é um órgão que você vai escutar muito falar, mas ele é um órgão totalmente especial, ok? Então, o xue é, em si mesmo, uma forma de Qi muito denso e material. O sangue é inseparável do Qi, uma vez que o Qi proporciona a vida ao sangue.
Então, se você não tem a energia circulando, o sangue está estagnado, você tem óbito, você tem a morte. Jin e Ye, ou líquidos orgânicos. É o líquido que banha os tecidos ou órgãos Zhang Fu, né? Zhang Fu, órgãos densos, órgãos ocos. Ocupa as cavidades naturais do corpo e se exterioriza sob forma de lágrimas, saliva, suco gástrico, líquido cefalorraquidiano. Tudo isso é líquido orgânico, é Jin-Ye, tá? Existem dois tipos de líquidos orgânicos. O Jin, que são puros, claros e aquosos, circulam anti-defensivo sobre o exterior. A gente pode dizer que o Jin, que é um líquido orgânico puro, eu posso chamar isso de líquido sinovial. Ele é um líquido puro, tá? E o Ye são turvos, pesados e densos, circulam o Qi nutritivo no interior. Então esses líquidos turvos, eles estão circulando aonde? No estômago, no intestino, tá? O sangue, ele pode ser puro e impuro também. Ele pode ser um líquido orgânico puro e impuro, apesar que ele é um órgão especial. Tá? Eu estou falando até meu pensamento aqui, mas ele nem entra nessa terminologia. Jing ou essência, né? Daqueles três elementos lá atrás, né? Os três espíritos. Não há nada nos conceitos médicos ocidentais que representa a ideia de essência. A essência representa a constituição material do corpo humano, ao mesmo tempo que se relaciona com a hereditariedade. Então a essência é tudo que você traz dos nossos pais, tá? Tipo de essência: a essência pré-natal, que é a manifestação antes do nascimento, tá? É a geração, e a essência pós-natal, refinada e extraída dos alimentos e dos fluidos. Ou seja, na essência pré-natal, você recebe, na verdade, a essência da sua mãe para nutrir no desenvolvimento uterino. Já a essência pós-natal é a essência refinada, extraída dos alimentos. É a continuidade da vida, certo? A gente precisa do ar, a gente precisa do alimento para nos mantermos com energia adequada e equilibrada. O Shen pode apresentar muitos significados diferentes. E na medicina chinesa é usada, no mínimo, em dois contextos diferentes. Vocês vão entender por que são dois contextos diferentes. Porque em alguns momentos, quando você fala de Shen, você está falando de mente. E outro Shen está falando de energia. Tá? A mente, por exemplo, quando você tem insônia, quando é um quadro de insônia, é sinal que essa mente está deslocada, ela está flutuando, ela não está presente conosco, não está ancorada, né? Então você vai escutar muito esse termo, o Shen desancorado, ou seja, a pessoa está com insônia. Então o Shen, ou mente, indica o complexo das faculdades mentais do qual se diz que reside no coração. Então a mente, olha só, a mente está no órgão coração, tá? Na estrutura coração. Nesse sentido, corresponde à mente, relacionando especificamente ao coração. Shen mente é a parte mais sutil e material do Qi. Então, um é relacionado ao coração, outro à imaterialidade da energia. Shen espírito agora. É utilizado para indicar a esfera inteira dos aspectos emocionais, mental e espiritual do ser humano. Nesse sentido, não está somente relacionado ao coração, mas inclui os fenômenos emocionais, mentais e espirituais de todos os outros sistemas. Todos os órgãos têm fator emocional, fator mental, fator espiritual. Tá? A gente não está falando de espírito, não, nada disso. Estamos falando da energia dele que o circunda. Cada um dos 5 sistemas Yin está anexado a um certo aspecto mental. Mente ou Shen ao coração, alma etérea, Hum ao fígado, alma corpórea, Po ao pulmão, força de vontade, Zi ao rim e o pensamento, Yi ao baço. Então essa é a representação do coração, do fígado, do pulmão, do rim e do baço, tá? São os 5 sistemas Yin representados de uma forma do mandarim, ok? O complexo desses cinco fenômenos espirituais e mentais representa o ponto de vista médico chinês do corpo e da mente, tá? O equilíbrio entre mente e organismo.
Os órgãos maciços Zhang de polaridade Yin. O canal do meridiano do coração tem relação com a função e o órgão cardíaco, e com função e a víscera do intestino delgado, ou seja, o intestino delgado é o acoplado do coração. Está relacionado ao movimento, ao elemento fogo. Gente, tem um neném, eu moro num apartamento no meio de dois, tem um neném do lado direito que está chorando, o neném do lado esquerdo está chorando também. E é porque vocês não estão escutando, mas tá tá danado. As principais funções do coração, segundo a medicina oriental, são governar o sangue, isso é importantíssimo, tá? Vou devagar aqui com vocês. Principais funções do coração, segundo a medicina oriental: governar o sangue, controlar os vasos sanguíneos. Um minutinho. Espera que deu chabô aqui. Espera aí, só um instantinho. Aqui, pronto, já ajeitei. Então, governar o sangue, controlar os vasos sanguíneos, se manifestar no aspecto da compleição, ou seja, a forma orgânica, abriga a mente, é o Shen, né? Abre-se na língua e controla a sudorese. Vamos repetir. Governa o sangue, controla os vasos sanguíneos, até aí nada diferente, os controlar os vasos sanguíneos até nada diferente. Se manifesta no aspecto físico da compleição, abriga a mente, se abre na língua e controla a sudorese. O fígado tem relação com o órgão fígado e com a função da víscera vesícula biliar, ou seja, o seu acoplado, e está relacionado à madeira. Principais funções do fígado na medicina oriental chinesa: armazena o sangue, que é o shui, controla o fluxo do sangue. Olha só, o coração governa o sangue, quem controla o fluxo do sangue é o fígado. Assegura o fluxo suave do Qi, ou seja, ele faz com que a energia circule de uma forma lenta e suave, e controla os tendões. Então, se um paciente chegar na clínica relatando um problema, por exemplo, de uma tendinite do bíceps, uma tendinite do tendão do calcâneo, você vai logo relacionar com o fígado, porque é ele que controla os tendões. Se esse tendão está inflamado, existe uma alteração de controle do fígado nesse aspecto. Não somente, existem outros aspectos que têm que ser avaliados, mas já te dá uma orientação. Escutou, neném, né? Continua. Se manifesta nas unhas com manchas brancas, abre-se nos olhos e abriga uma etérea rum, tá? Continua. Manifesta nas unhas com manchas brancas, abre-se nos olhos e abriga uma etérea rum, tá? Então essas funções do fígado na medicina tradicional chinesa. O canal meridiano do pulmão, tá? Tendo relação interna e externa com a víscera e intestino grosso, que é o seu acoplado. Está relacionado com o elemento metal. Quais são as funções, segundo a medicina tradicional chinesa, do pulmão? Governa o Qi e a respiração, que aí não mudou nada, tá? A parte da respiração é do pulmão. Controla os meridianos e os vasos sanguíneos. Opa, tem dois órgãos que fazem aí o governo dos vasos sanguíneos e controla os vasos sanguíneos. Você vê que nada está separado, tudo está junto, tá? E controla a dispersão e a descida. Regula a passagem das águas, controla a pele e os pelos corpóreos. Então, se uma pessoa tem queda de cabelo, perda de pelos no corpo, tá? Tem relação direta com esse elemento. Então, ele chega para você, olha, tem tido queda de cabelo e está lá na sua anamnese, poxa, tem caído o cabelo à beça, minhas unhas são frágeis, né? Eu tenho dificuldade, meu cabelo está caindo muito. Então, já tem uma orientação com o elemento metal. Ele se abre no nariz e abriga a alma corpórea por. O baço tem relação com a função do órgão baço, com a víscera estômago, e o elemento é a terra. Principais funções do baço na medicina tradicional chinesa:
governa a transformação e o transporte, né? Ele governa e transporta o alimento, né? Na verdade, ele pulveriza o alimento. Controla o sangue. Você vê que todos os órgãos têm relação com o sangue, tá? Uns no vaso sanguíneo, outro governando o sangue, outro governando, alimentando o sangue. Controla os músculos, as unhas e os cabelos. Opa, o pulmão tinha relação com os pelos, mas também tem uma relação do baço com os cabelos. Então nada está separado, continuando, tudo está junto. Existe uma harmonia entre esses elementos. O baço se abre na boca e se manifesta nos lábios. Em que sentido esse ti do fígado em excesso? Em que sentido? Qual seria o sentido do excesso do ti do fígado? Sim, sim, pode ser. Pode ser sim. Pode sim. Com certeza pode ser. Tá? Mas a gente não pode... Vocês vão ver com o professor Edson, quando ele fala um pouco da fisiologia energética, que quando ele fala do elemento das inflamações, das ites, ele vai falar bastante isso com vocês, tá? Das ites. O que você tem que pensar quando você vê um quadro inflamatório? Okay? O rim. O canal meridiano do rim tem relação com a função e o órgão dos rins e tem uma ligação interna e externa com a víscera bexiga, que é o seu acoplado. Está relacionado ao elemento água. Principais funções do rim na medicina tradicional chinesa. Armazenar a essência, lembrando que a essência é a nossa hereditariedade. Governar o nascimento, o crescimento, a reprodução e o desenvolvimento. Opa, ele que dá, na verdade, com essa união, né, de dois gametas, né, masculino e feminino, ele governa o nascimento, ou seja, ele gera a função genética do crescer, do desenvolver, do se reproduzir e se desenvolver. Interessante, não? Produz as medulas, a gente está falando de medula óssea, tá? Alimenta o cérebro, primeira vez que você escuta isso, né? Alimentar o cérebro. Controla os ossos. Então vamos lá. Se a pessoa tem uma osteopenia, uma osteoporose, é sinal que o ti, a energia do rim, na medicina chinesa, está baixo, certo? Se a pessoa tem fraturas em excesso, né, fraturas recidivas, fraturas repetitivas, ele tem a energia do rim baixa. Governar a água, até tudo bem, né, que o rim tem a função de fazer a filtragem, né, do sangue, gerando a água que vai ser armazenada na bexiga urinária. O rim controla a recepção do ti, ok. Se abre nos ouvidos, isso foi um papo que nós tivemos, né? As pessoas que têm algum problema de audição têm problema do órgão rim na medicina chinesa, tá? Então, problemas auditivos, como é a essência, e a essência é hereditariedade, essa pessoa tem problemas auditivos, tem relação direta com o rim, tá? Eu digo que eu tenho um problema de essência, mas é uma essência hereditária dos homens. O meu ouvido direito, ele escuta 500%. Mas o meu ouvido esquerdo é 0, tá? Não escuto nada. Manifesta-se no cabelo, controla os dois orifícios inferiores. Quando ele fala de orifício inferior, nós estamos falando de orifício anal e orifício uretral, tá? E abriga a força de vontade, o Zi. Tudo bem, gente, nessas funções da medicina oriental chinesa, que são interessantíssimas, importantes. Gente, essa parte é a parte mais importante dentro dessa aula hoje, tá? É a parte mais importante, quando a gente fala de cada órgão na medicina chinesa e qual é a função deles. Agora nós vamos entrar nos órgãos Oku e Yang e as funções que eles trabalham como acoplados desses órgãos principais Yin, tá? Então os órgãos densos, eles são órgãos Yin. Não é isso não. O ouvido é a proeminência externa do rim, tá? Pela medicina chinesa. Então, quando ele se exacerba, ele se mostra posterior, é o órgão-alvo, é o órgão que está ligado a ele, tem relacionamento a ele. Não tem ninguém na família que tenha problema de... Pode ser, quadro inflamatório, excesso de calor, pode ser, é possível sim. É possível sim, tá? Tem fleuma, né? Quadro inflamatório tem fleuma.
Se tem fleuma, ou seja, você tem líquidos ali, né, que estão inadequados, tem fleuma, tem quadro inflamatório, ok? Então, órgãos densos, yin, órgãos ocos, yang. Órgãos yin são os órgãos, os elementos. Os órgãos yang são os acoplados, ok? Então vamos lá. As vísceras fu, ocos ou polaridade yang. O intestino delgado tem relação com a função e a víscera do intestino delgado, com a função do órgão coração. Está relacionado ao elemento fogo. Sua principal função é receber e armazenar temporariamente o alimento parcialmente digerido pelo estômago e executar a separação e dejetos sólidos que passarão para o intestino grosso para serem eliminados, tá? Então até aí o intestino delgado não mudou nada em relação à fisiologia ocidental. As principais funções do intestino delgado, segundo a medicina oriental chinesa: controlar a recepção e a transformação, separar os fluidos corpóreos, que é o Jin-E, ou seja, o ruim e o bom, né? A gente sabe que o Jin-E é um líquido puro ou impuro, tá? Então, na verdade, ele não mudou nada a nível de fisiologia, tá? É só uma interpretação um pouquinho diferente. Vesícula biliar. O canal meridiano da vesícula biliar tem relação com a função e a víscera da vesícula biliar e com função no órgão fígado. Está relacionado ao elemento madeira. Sua principal função é de comandar a função biliar total, intra e extrahepática, incluindo as vias biliares. A vesícula armazena a bile e excreta para auxiliar a digestão dos lipídios. Isso é a visão ocidental. As principais funções da vesícula biliar, segundo a medicina oriental chinesa: estoca e excreta a bile. Não mudou nada aqui. Controla o julgamento. Esse julgamento, na verdade, tanto ele está entre aspas, é separar o adequado e o inadequado, a quantidade que ele vai bombear, né, junto com o fígado, para jogar dentro do intestino grosso, desculpa, no intestino delgado, lá na alça em U, tá? Controlar os tendões. Opa, mas o fígado também não controla os tendões? Sim. Intestino grosso. Canal meridiano do intestino grosso tem relação com a função e a víscera do intestino grosso, com os órgãos elemento metal. Está relacionado com o elemento metal. Suas principais funções são a reabsorção de líquidos e de componentes eletrolíticos, como sódio, potássio, magnésio, cloro e bicarbonato, e eliminação de resíduos pesados. As principais funções do intestino delgado, segundo a medicina tradicional chinesa: receber alimentos e líquidos do intestino delgado, reabsorver uma parte dos fluidos corpóreos e excretar as fezes. Quer dizer, não tem muita diferença a nível de órgão yang a nível da medicina ocidental, tá? Não é muito diferente nesse caso aqui não. O estômago. O canal meridiano do estômago tem relação com a função e a víscera do estômago e com a função e os órgãos baço e o pâncreas. Está relacionado ao elemento terra e suas principais funções são as de receber e decompor os alimentos e, juntamente com o duodeno, comandar todas as funções digestivas transformadoras do alimento. Isso é a visão ocidental. Funções do estômago segundo a medicina oriental chinesa: controlar o amadurecimento e decomposição dos alimentos, controlar o transporte das essências Jing, ou seja, o alimento adequado, bom, a energia. Controlar a descência do Qi, ou seja, ele é em descendência, ok? E origem dos fluidos corpóreos Jing-E, tá? Ou seja, de onde foi originado esse líquido orgânico, bom ou mal. O canal meridiano da bexiga tem relação com a função da víscera da bexiga, com a função do órgão rim. Está relacionado ao elemento água e sua principal função é de acumular temporariamente a urina, antes de excretá-la, além de atuar decisivamente em função equilibradora e eliminadora dos rins. Essa é a função ocidental. Na função da medicina oriental chinesa, a bexiga tem as seguintes funções: remover a água por meio da transformação do Qi. Também não mudou nada em relação à medicina ocidental, tá? Gente, eu vou parar hoje aqui. Algum problema se nós continuarmos no sábado? Nós estamos falando há quase 1 hora já. Senão fica improdutivo também de ficar falando aqui um tempão. Dá um tempo para vocês estudarem, tirarem as dúvidas. E no sábado a gente tiraria as dúvidas e continuaria o assunto. O que vocês acham?
Apesar que isso aqui é fácil de falar, a gente poderia falar agora, não há problema nenhum não. Para mim não há problema nenhum. Vamos lá. Vamos continuar esse pedacinho, mais uns 5 minutinhos? Mais uns 5 minutos, 10 minutos, a gente continua aqui para a gente dar andamento a tudo. Sábado, seria melhor para vocês de manhã, tipo 9 horas, é ruim? A gente pode fazer até um tempo maior no sábado, 9 horas da manhã, tá bom? Ok, então vamos dar mais 5, 10 minutinhos e depois a gente para, tá? Os aspectos diagnósticos relacionaram os 5 elementos sobre cores, sons, odores, emoções, sabores, tecidos, orifícios dos sentidos e climas. Sim, 9 da manhã. Cores. A observação das cores é o mais importante de todos os esquemas dos diagnósticos dos 5 elementos. A cor da face é observada na maior parte das vezes e a prevalência, sim, sábado pela manhã, e a prevalência, 1 a 5 cores, indica um desequilíbrio em um determinado elemento, que pode ser tanto uma deficiência como um excesso. Sim, fica gravada, vai ficar dentro do YouTube, gravadinha lá, não vou tirar não. A cor verde de face indica um desequilíbrio de madeira, o qual poderia ser decorrente à estagnação do Qi do fígado. A cor vermelha indica um desequilíbrio do fogo, que poderia ser decorrente a um excesso do fogo no coração. A pessoa quer... vocês estão reparando como é que o nosso presidente está, gente? O rosto dele está vermelho. O fogo não é a ascendência. Veja como é que está a aparência do nosso presidente Bolsonaro. O cara está vermelho, parece um camarão. Não, o outro vem falar, o camarão é a mãe. Não, ele está vermelhinho. Então, ela tem um desequilíbrio do fogo. Quer dizer, a emoção, a energia está tão ruim em cima dele, a pressão que está sofrendo em cima dele, de alguns órgãos, de algumas estruturas, né, governamentais, alguns partidos políticos, está fazendo isso nele. Isso eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Uma compleição amarelada, pálida, indica um desequilíbrio da terra, que poderia ser causado pela deficiência do Qi do baço, né? A icterícia, por exemplo. Ok? A cor branca indica um desequilíbrio de metal, o que poderia ser uma decorrência de deficiência do Qi do metal, ou seja, do pulmão. A cor preta, algumas vezes cinza, indica desequilíbrio da água, o qual pode ser decorrente da deficiência do Yin do rim. Os sons. Os sons e os tons das vozes podem também ser utilizados no diagnóstico. Então chega uma pessoa falando alto pra caramba, gritando, enfurecido, madeira. Chega uma outra pessoa, ri muito, sem motivo aparente, né? Euforia em excesso, fogo, é o problema do coração. Chega uma outra pessoa cantando em voz que indica o desequilíbrio da terra, né? Aquela voz cantada. O choro está relacionado ao metal, indica deficiência do pulmão. Eu tive alguns meses atrás, uma paciente chegou no setor, eu falei, como é que você está? A mulher começou a chorar, eu deixei chorar, né? Então você já liga, sim, de manhã, você já liga logo a um problema pulmonar, né? Uma relação do pulmão, deficiência do pulmão. Uma voz muito fraca e débil, aquela pessoa, eu cheguei aqui que eu queria falar com o senhor, eu gostaria muito de me tratar com acupuntura e eu não sei o que eu posso fazer, né? Debilidade no Qi do pulmão. Os sons, uma voz com tom rouco ou gemido tem um desequilíbrio da água. Então, resumindo, a madeira tem relação com o grito, sim, 9 horas. O fogo com o riso, a terra com a cantoria, o metal com o choro e a água com o gemido. Os odores. Os odores também são utilizados no diagnóstico de acordo com o modelo das correspondentes dos 5 elementos. Um odor rançoso, aquele, sabe, anãozinho morto, aquela bactéria que dá na região da axila, aquele cheiro horroroso que dá, né? Aquele odor rançoso, parece coisa podre, tem relação com o fígado, tá? É calor do fígado. O odor queimado indica desequilíbrio, tá? Usualmente do fogo do coração. Um odor fragrante
que tem o fragrante, que é aquela coisa de coisa úmida, tá? Tem relação com o baço. O odor fétido, cheiro ruim, tá? Com frequência desequilibra elemento metal, usualmente causando um desequilíbrio do pulmão. O odor pútrido, ou seja, podre, é indicativo de um desequilíbrio do rim ou da bexiga, geralmente por umidade e calor. Eu botei até a imagem, quem está com a imagem aí, a síndrome do peixe podre. Então a madeira é o rançoso, o fogo é o queimado, a terra é o fragrante, o metal é o fétido e a água é o pútrido. As emoções. A relação entre as emoções e os elementos é importante no diagnóstico. Uma pessoa propensa a ter explosões de fúria, né? Lembra do filme Um Dia de Fúria, o Michael Douglas? É a madeira, é o yang do fígado que está aumentado. A emoção também pode estar dominada, menos aparente, quando a fúria é reprimida. A alegria é uma emoção do fogo. A alegria não é um estado emocional prejudicial, tá? Mas a euforia é. A euforia, todavia, é um estado de excitamento excessivo ou constante, pode ser típico de algumas pessoas. Um exemplo de efetivo negativo do excesso de alegria é um ataque de enxaqueca, que pode algumas vezes ser desencadeado não somente pelas más notícias, mas também pelas notícias boas e repentinas. O estado de ficar pensativo ou em excesso de concentração é uma emoção relacionada ao elemento terra. Claro que não é uma emoção no sentido em que concebemos uma atividade mental relacionada ao baço. O uso excessivo de nossas faculdades mentais e o estudo excessivo podem gerar uma deficiência do baço. Olha só, sabe-se que, segundo lógico que isso é medicina ocidental, mas as pessoas que têm o hábito de estudar de madrugada, elas têm uma deficiência de baço, tá? Pode ver, principalmente os enfermeiros que fazem plantão, com a deficiência do baço, ele gera aumento de peso corporal, ou seja, a alteração hormonal gera uma deficiência do baço, tá? Então, as pessoas que estudam de madrugada, elas acabam consumindo e não deixando o organismo consumir, tá, naturalmente, e gera aumento de peso. Mágoa e tristeza são emoções relacionadas ao elemento metal e, na prática, há uma relação direta comum entre os tais emoções, que é o estado do pulmão. O tio do pulmão é muito afetado pela mágoa, pela tristeza. Por isso que eu falei, aquela pessoa que chegou no ambulatório chorando, uma alteração do tio do pulmão, tá? Sendo que essas emoções podem causar deficiência no tio do pulmão. O medo está relacionado com a água. Novamente, essa emoção influencia diretamente o rim e a bexiga. Então, a deficiência do rim causa ansiedade e medo. Então, alguém te pergunta assim, vamos pular de paraquedas agora? Aí o cara fala assim, vamos. Quer dizer, o cara que tem ausência de medo, ele tem uma deficiência de rim, na verdade. Tá? Ou ele tem o rim, um excesso de energia do rim. Tá? Então as pessoas que têm medo, vamos para a Disney agora andar de montanha-russa. Mas eu não tenho medo disso não. Não tenho medo disso não. Então essa pessoa não tem uma deficiência do rim, na verdade. O excesso dele é que causa isso tudo. Tá bom? Então, gente, madeira tem relacionado com a ira, o fogo é a euforia, a terra é o estado pensativo, o metal é a angústia, a tristeza e a água é o medo, tá? Então a gente vai ficar por aqui, a gente continua nos sabores, tá? Os sabores, né? Já falou um pouquinho sobre eles já, mas a gente volta ao assunto. Mas a gente volta agora no sábado, às 9 da manhã, e podemos estender um pouco mais no sábado, tá bom? Leiam então o material até antes de sabores, tá? No sábado a gente continua e tiramos as dúvidas, ok? Obrigado a quem está presente, além dos alunos, aqueles que estão presentes também assistindo essa aula, tá? Essa é uma aula de medicina chinesa do IBEAS, tá? São os alunos do primeira disciplina de fundamentos da medicina chinesa, e a gente vai bater aquele papo novamente sábado. Quem quiser estar presente, esteja à vontade, não há problema algum, tá bom? E podemos, no sábado, retornar, nós vamos retornar a bater aquele papo no sábado, tá bom, gente? Um grande abraço, se cuidem, cuidado aí com os vírus da vida e vamos nos manter mais com cuidado entre nós, tá bom? Grande abraço, beijo no coração de vocês.